Todas nós enfrentamos crises. Aqui está Nancy DeMoss Wolgemuth com conselhos sábios para aqueles momentos em que tudo parece estar fora do controle. Ao enfrentarmos as crises que a vida nos apresenta, você e eu precisamos ser mulheres de discernimento. Como você obtém discernimento? Você pede a Deus. Peça a Deus antes de entrar na crise. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wolgemuth, autora de Mulheres Atraentes Adornadas por Cristo, na voz de Renata Santos. Nós lemos em 1 Coríntios 13 que o amor não se irrita, verso 5. É fácil entender, até que uma criança de 2 anos lhe faça a 1000ª pergunta do dia. Ou você leva uma fechada no trânsito. Ou o seu marido esqueça de pagar as contas em dia, de novo. Bem, hoje vamos ouvir sobre um homem justo que baixou a guarda. Ele ficou tão irritado que estava pronto para matar a pessoa que o ofendeu. Aqui está Nancy na série Abigail, como viver com pessoas difíceis na sua vida. Estamos analisando uma história do Antigo Testamento no livro de 1 Samuel, capítulo 25. Se você tiver sua Bíblia, peço que a abra neste trecho. É uma história com 3 personagens principais. Vemos primeiro um homem chamado Nabal, que era um empresário rico, mas era um homem rude, mal-educado e tolo, que agia de acordo com o seu nome, Nabal, que significa insensato. Hoje, ao chegarmos ao versículo 4, vemos que Davi ficou sabendo de algo no deserto. Davi e seus 600 homens que estão fugindo de Saul. No versículo 4, lemos que Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Nabal é um fazendeiro, ele é um pastor. Ele tem muitas ovelhas e muitos cabritos. Versículos 5 e 6 diz assim: Por isso enviou 10 rapazes e lhes disse: Levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e o cumprimentem em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família e muita prosperidade para tudo que é teu. Aqui está Davi, querendo ser um homem de paz, ser gracioso e gentil, na maneira como se aproxima desse homem que tem um coração insensato. Davi, infelizmente, vai colher algumas consequências disso. Versículos 7 e 8. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi o que puder. Vamos destrinchar esse trecho um pouco e ver o que está acontecendo aqui. Davi havia tratado Nabal e seus pastores com honra. Neste trecho veremos ainda mais adiante no capítulo, que Davi e seu exército de 600 homens haviam fornecido proteção no deserto para os homens de Nabal e seus rebanhos, protegendo-os de ladrões, bandidos e saqueadores. Agora, Davi estava voltando e apenas pedindo o que era seu por direito, compensação pelos serviços prestados. Era como uma gorjeta. Era assim que funcionavam as coisas no deserto. Davi e seus homens forneciam proteção. Eles garantiam que os saqueadores ficassem longe das ovelhas de Nabal e de seus pastores. E agora ele está dizendo: há um dia de festa chegando. Você poderia fornecer uma compensação para meus homens? Era um pedido razoável. Versículos 9 e 10. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem, em nome de Davi, e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Logo de cara, Nabal acusa Davi de ter sido desleal ao rei Saul. Você é apenas um servo que fugiu de seu mestre. Você é um escravo fugitivo. Não vou te ajudar de jeito nenhum. Ele continua no versículo 11.
Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Agora, não é surpreendente que um homem rude e mal educado, como vimos na sessão anterior, fale grosseiramente dessa forma, porque, como Jesus disse, pois a boca fala do que está cheio o coração, Mateus 12:34. O que está em seu coração se manifesta na forma como você responde às pessoas na sua vida. Então Nabal é um homem insensato, ele é um homem rude, ele é um homem mal educado. Quando os homens de Davi vêm a ele pacificamente, apenas querendo o que é seu por direito, ele diz, de jeito nenhum. Perceba que, em sua resposta a este pedido, os verdadeiros motivos do coração de Nabal se manifestam. Ele é egoísta. Olhe todos os meus no versículo 11. Meu pão, minha água, minha carne, meus tosqueadores. Aqui está um homem que tinha muito mais do que precisava e poderia muito bem dividir com aqueles que haviam proporcionado proteção para ele. Mas ele se recusa a compartilhar. Ele dá um tapa na cara dos homens de Davi. Em outras palavras, isso é um insulto enorme para Davi, que é um dos homens mais poderosos da região e o homem que seria o próximo rei. Nabal é insensato, ele é um homem severo, ele tem muito mais do que precisa, mas ele se recusa a compartilhar. Às vezes, pessoas ricas são extremamente generosas e você provavelmente pode pensar em algumas que se encaixam nessa categoria. Mas pessoas ricas também podem ser as mais avarentas. Às vezes, aqueles que podem dar mais acabam dando menos. Na sua igreja, ou se você está envolvida em algum ministério de alguma forma, você há de ver que às vezes as que dão mais são as viúvas que menos podem. Elas são generosas. Mas às vezes, nós que temos mais, podemos ficar presas ao que temos com todas as forças. E vemos isso em Nabal. Vemos um homem controlador. Não me importo em dar se for minha ideia, mas não se for sua sugestão, não se for o seu pedido. Ninguém vai me dizer o que fazer com as minhas coisas. Essa é a atitude aqui. Aqui vemos um homem desconfiado. No versículo 11 ele diz, homens que vêm não se sabe de onde, desconfiado de seus motivos, desconfiado do que estão tramando. Ele presume negativamente, ele tira conclusões precipitadas, ele faz acusações falsas. Aqui está um homem, Nabal, que é insensível às necessidades dos outros. Ele não se importa. Então, vocês estão com fome? Vão encontrar comida em outro lugar. Ele está completamente indiferente ao bem-estar deles. Sabe por quê? Porque ele está obcecado com o seu próprio bem-estar. Minhas coisas. Como posso conseguir mais? Como posso segurar o que tenho? Eu acho que realmente é um homem que tem esse impulso de ter vantagem. O chefe, em letras grandes, é o que ele quer escrito em sua caneca. Eu estou no comando, eu estou no controle. Vamos aprender ainda mais sobre Nabal conforme o capítulo se desenrola, mas primeiro, no próximo versículo, vamos ver a resposta inicial de Davi. Versículos 12 e 13. Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens, ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Neste relato vamos ver duas maneiras muito diferentes de responder à provocação. Duas maneiras muito diferentes de responder às pessoas insensatas em sua vida. A maneira de Davi e a maneira de Abigail. Como Davi respondeu? Sua reação natural foi qual? Se vingar, vingança. Foi uma reação impulsiva. Tenho certeza de que Davi não parou para pensar. Não é assim que nos metemos em encrenca? Alguém nos provoca, alguém nos irrita, alguém é rude conosco, alguém nos corta no trânsito.
Não paramos para pensar, simplesmente reagimos. Em questões maiores e mais significativas da vida, qual é a nossa reação natural? Se vingar. Pega a sua espada, vamos à guerra. Você quer lutar? Vamos lutar. O que vemos aqui é que a reação inicial de Davi a Nabal foi agir exatamente como Nabal. Nabal é um homem rude, ele é mal educado, ele é um guerreiro, ele é contencioso. Davi diz: quer assim? Então vamos jogar esse jogo, eu serei assim também. Não é essa a nossa reação natural quando somos provocadas? Talvez não pegamos espadas literalmente, mas não fazemos isso com nossas palavras? Não pegamos espadas, mas fazemos isso, às vezes, até sem uma palavra, apenas com nossos olhos? Talvez essa seja a nossa reação com nossos filhos, ou com o nosso cônjuge, ou com alguém que trabalha ao nosso lado no escritório. Nossa postura comunica que pegamos uma espada. Você apertou o botão errado e eu estou indo à loucura. Nabal havia retribuído o bem de Davi com o mal. E Davi estava determinado a retribuir o mal com o mal. Para ser justa com Davi, deixe-me dizer que, humanamente falando, acho que esta é uma resposta muito compreensível. Davi está vulnerável. Você provavelmente já ouviu o acrônimo em inglês, acho que compartilhei isso em Aviva Nossos Corações, HALT, H-A-L-T, traduzido literalmente significa pare. Pare se você está com fome, com raiva, sozinha, cansada. Você precisa parar antes de falar. Pare antes de agir. Neste momento, Davi tinha motivos para estar sentindo todas essas coisas. Ele estava com fome, ele estava dizendo que seus homens precisavam de comida. Não é apenas Davi que está com fome, são 600 de seus homens pelos quais ele é responsável. Ele estava com raiva, seus direitos foram violados e talvez estivesse se sentindo solitário. Samuel havia morrido. Ele pode ter se sentido abandonado. Ele poderia facilmente estar cansado. Ele está correndo como louco pelo deserto, fugindo de Saul. Ele deveria ter parado, mas em vez disso, permitiu-se responder de maneira semelhante a Nabal. Sua resposta foi impulsiva, foi precipitada, foi intensa, não demonstrou autocontrole. Provérbios 25, versículo 28, nos diz: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Se você perder o autocontrole mesmo ao responder aos nabais, os insensatos, em sua vida, então você se torna como uma cidade que está desprotegida. Você se torna vulnerável a ataques do maligno quando perde o controle. Há outro versículo em Provérbios que teria sido bom para Davi seguir nessa situação. Provérbios 26, versículo 4 diz: não responda ao insensato com igual insensatez, do contrário você se igualará a ele. Nabal deu uma resposta rude e tola ao pedido de Davi, e Davi reage ao insensato segundo a sua insensatez, pegando sua espada. O que Provérbios diz? Você se tornará como ele. A pessoa que mais te enlouquece. Você já se olhou no espelho e disse: estou me tornando essa pessoa? Isso pode ser porque você tem respondido ao insensato segundo a sua insensatez e está se tornando rude, mal-educada, grosseira, com um péssimo temperamento ao reagir a uma pessoa que agiu de maneira insensata. Provérbios diz: o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Isso é Provérbios 15, 18. Aqui Davi tem a chance de evitar contenda, mas em vez disso, ele provoca disputa. E então vemos a entrada de uma mulher que diz: essa não é a maneira certa de lidar com essa situação. Ela vai demonstrar uma maneira muito diferente de responder.
Vemos no versículo 14 que um dos jovens, um dos servos de Nabal, vai até Abigail, esposa de Nabal, e conta a ela a situação. Aparentemente, esse jovem sabia que Abigail responderia de maneira diferente de seu marido. Acho que todos sabiam que essa mulher não era como seu marido. Ela era bonita e perspicaz, dizem as escrituras. Ele era rude e mal educado. Esse jovem aparentemente sabia que Abigail era acessível. Ela era alguém com quem se poderia conversar. Você poderia apresentar sua situação para ela, ela ouviria. Aliás, em uma tensão ou conflito, as pessoas sabem que você é uma mulher com quem se pode contar? Ou elas se afastam de você e dizem, não, ela vai ficar descontrolada, ela vai ficar emotiva. Elas sabem que você é uma mulher com quem podem conversar, podem explicar o que está acontecendo e você saberá o que fazer na situação? Esse é o tipo de mulher que precisamos ser. É o tipo de mulher que queremos ser. Você pode ter um marido ótimo e piedoso, mas você às vezes se encontrará, seja com esse homem ou com outros em sua vida, em uma situação ruim, uma situação tensa, onde há conflito e você é arrastada para o meio dela. As pessoas sabem que você é uma mulher sábia com quem podem conversar e você saberá o que fazer porque está seguindo o Espírito de Deus naquela situação. Então, no versículo 14, um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal, do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. E essa palavra insultou significa literalmente atacou verbalmente. Uma tradução diz que ele os ultrajou. Você quer o quê? De jeito nenhum. Nabal foi abusivo, verbalmente abusivo com Davi e seus homens. Podemos supor que se ele agia assim com estranhos, não era um homem fácil de se conviver em casa. Novamente, observamos mais sobre o caráter de Nabal. Ele demonstra arrogância ao humilhar os homens de Davi, atacá-los e se irritar facilmente, perdendo o controle. Essas características revelam uma pessoa insensata. Se você se percebe que age dessa maneira diante das circunstâncias da vida, é importante pausar e reconhecer: estou agindo de forma insensata. Provérbios 14:17 diz: quem é irritadiço faz tolices, e o homem cheio de astúcias é odiado. Provérbios 29:22 o homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. A raiva é algo mortal em um casamento, em qualquer relacionamento, no corpo de Cristo. Ela causa muitas transgressões. Então aqui está um homem, Nabal. Ele está fora de controle. Ele os insultou, ele os atacou, sua língua está descontrolada, seu espírito está fora de controle. Veja bem, essa é uma reação totalmente injusta e injustificada da parte de Nabal. Ninguém fez nada para merecer esse tipo de tratamento. Essa não foi uma resposta provocada, não há uma boa razão. Na verdade, o servo que contou a Abigail o que aconteceu diz no versículo 15: no entanto, aqueles homens, os homens de Davi, foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Nabal e seus homens foram protegidos por Davi e seus homens. Davi não fez nada para incitar essa resposta de Nabal. Os servos disseram: dia e noite, eles eram como um muro ao nosso redor durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Então Nabal retribuiu o bem com o mal. Davi tratou Nabal e seus homens bem, e Nabal retribuiu o bem com o mal. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Lembre-se de que Davi pegou sua espada e disse: vamos à guerra. Ele levou 400 homens com ele. Estamos indo atrás de Nabal e de seus homens.
a destruição paira sobre o nosso Senhor, sobre o marido de Abigail. O mal está determinado contra ele. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Versos 16 e 17. Essa expressão, homem tão mau, é uma expressão que literalmente significa que se trata do filho de Belial. Isso te lembra algo? Belial é um dos nomes nas Escrituras para Satanás. É um nome para o diabo. Significa inutilidade. E o que este servo está dizendo é: nosso Senhor, teu marido, Abigail, está agindo como o diabo. Significa endiabrado, é um patife. Às vezes é traduzido como homem corrupto ou pervertido ou rebelde. É alguém completamente perverso. Ele é um filho de Belial. Ele é um homem inútil. Então, novamente, vemos as características dos insensatos. Eles se recusam a ouvir, ninguém pode falar com eles. Eles são inacessíveis. Eles não dão ouvidos à razão. Eles são teimosos. Eles já têm a mente feita. Enquanto descrevo Nabal, isso te lembra alguém que você conhece? Talvez você esteja pensando em alguém com quem você estuda ou trabalha, talvez alguém na sua própria casa. Vamos aprender com Abigail algumas dicas, algumas percepções sobre como responder a uma pessoa que é endiabrada. Alguém que é um inútil, alguém que é um filho de Belial, alguém que está agindo como o diabo. Mas a outra pergunta que precisamos fazer: esse tipo de comportamento te lembra de você mesma? Veja, seu comportamento pode não ser tão extremo. Você pode não perder o controle, jogar coisas e gritar com as pessoas e insultá-las. Mas e quando seu filho vem e faz uma pergunta que já fez 17.000 vezes naquela manhã, te interrompendo, e você está irritada, você está impaciente, você diz: de jeito nenhum, vai para o seu quarto. Você fala de forma rude. A criança não fez nada para merecer isso, mas você reagiu sem pensar. Você se sente facilmente provocada, fica irritada, com raiva? Você alguma vez já reagiu assim? Precisamos aprender com Abigail como responder de uma maneira que seja diferente de Nabal, para dissipar a raiva, proteger a família nessa situação. Se você está pensando em alguém que você conhece que é como esse Nabal, você pode estar se perguntando: o que posso fazer? Como devo responder a esse tipo de pessoa? Isso me faz lembrar uma mulher que escreveu para nós o seguinte: você pode me ajudar a saber como lidar com um marido irado? Eu fico tão deprimida e quero saber como Deus quer que eu lide com isso. Meu marido nunca me machucaria fisicamente, mas ele fica zangado com tantas coisas e eu estou cansada de ser a pacificadora. Eu sei que essa mulher fala por muitas de nossas ouvintes, não apenas em relação aos maridos, mas em relação a outros insensatos em suas vidas. Então aqui está Abigail, presa entre esses dois homens orgulhosos e irritados, Nabal, seu marido, e Davi, que será o próximo rei de Israel. Abigail é um contraste. O versículo 3 já nos disse que ela era perspicaz e bonita. Bonita fala de sua aparência, mas perspicaz fala de seu coração. Essa palavra perspicaz significa inteligente. É uma mulher de bom entendimento, uma mulher que tem bom senso em uma crise. Ao compararmos Abigail com Nabal, que era severo, vemos polos opostos. O nome de Abigail, aliás, significa a alegria de meu pai. Ela era a menininha dos olhos do papai. Ela era uma garota cujo pai se deleitava nela, mas ela acabou se casando com Nabal, um insensato. Acredito que este deve ter sido um casamento incrivelmente difícil. Embora as escrituras não dizem como era dentro das 4 paredes daquela casa,
podemos imaginar. Em vez de se unir a um homem como seu pai, que se deleitava nela, provavelmente por nenhum erro seu, em um casamento arranjado, ela acabou se casando com um homem impossível de conviver, orgulhoso, irritado, irracional, avarento, controlador. Então, o que Abigail faz? Bem, vamos ver no próximo episódio que ela responde a Nabal de forma diferente do que Davi fez. Ela não se torna um Nabal ao responder ao insensato, ao Nabal em sua vida. Ela age de acordo com o seu caráter sábio e perspicaz. Seu comportamento, a maneira como ela lida com essa crise, revela que essa mulher tem um coração sábio. Quero apenas ressaltar que nas crises que enfrentamos, mesmo antes de vermos como Abigail respondeu, você e eu precisamos ser mulheres de discernimento. Como você obtém discernimento? Você pede a Deus. Peça a Deus antes de entrar na crise. Mulheres solteiras, antes de se casarem, peçam discernimento a Deus para mostrar com quem vocês devem se casar. A maioria de nós hoje não vive em casamentos arranjados. Você tem a escolha. Peça sabedoria a Deus. Não se case apenas com o próximo cara que aparecer porque ele mostrou interesse em você ou comprou coisas para você. Peça discernimento e sabedoria a Deus e procure aconselhamento sábio. Se você já se encontra em uma situação de crise, ore por discernimento. Lembre-se de que você pode responder de maneira diferente de Nabal. Você não precisa se tornar um Nabal. Lembre-se que, como você responde, é o que faz toda a diferença. Você pode nunca mudar o seu Nabal. Veremos que Nabal nunca mudou. Mas você pode ser uma mulher segura, confiante, piedosa, corajosa e cativante, mesmo no meio de uma crise. Lembro-me do que o meu pai costumava nos dizer com frequência. Você não é responsável pelo que os outros fazem ou pelo que fazem com você. Sua única responsabilidade é como você responde aos outros. Pela graça de Deus, podemos responder de maneira cheia de fé, apropriada, com discernimento e sabedoria. Isso pode fazer toda a diferença no resultado da situação. Quando você está no meio de uma situação difícil, é fácil perder de vista o discernimento. Nancy DeMoss Wogemuth tem ajudado você a pensar sabiamente sobre aqueles momentos em que outras pessoas te machucam ou te decepcionam. Ela estará de volta em um momento para orar conosco. Uma maneira de desenvolver o tipo de discernimento que vemos em Abigail é estudar o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Queremos ajudá-la. Por isso, recomendamos o livro Abigail, Como Viver com Pessoas Difíceis em Sua Vida, de Nancy DeMoss Wogemuth. Você pode se juntar a um grupo de mulheres e estudar as características de uma mulher temente ao enfrentar situações e pessoas difíceis em suas vidas. Para adquirir uma cópia desse livro, visite nosso site www.avivanossoscaracóis.com. Quando o marido toma uma decisão muito ruim, uma que coloca vidas em perigo, o que uma esposa deve fazer? Veremos isso amanhã. Agora vamos orar. Aqui está Nancy. Pai, eu oro para que o Senhor nos torne mulheres discernentes, sábias e piedosas. Vivemos em um mundo caído e há muitos Nabais neste mundo. Algumas das mulheres com quem estou falando hoje estão vivendo com um Nabal. É uma situação muito difícil, parece impossível. Senhor, obrigada por Tua graça. Há sabedoria em Tua palavra para saber como responder nessa situação. Não apenas para tornar nossas vidas mais fáceis, mas principalmente para que Tu sejas glorificado, o Teu reino venha e Tua vontade seja feita aqui na terra como no céu.
Eu oro em nome de Jesus. Amém. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revival Hearts, com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.